É isso aí, torcida do Mengão. Bora para mais um conteúdo, mais uma notícia, trazendo para vocês as últimas informações do Malvadão. Pessoal, o Mengão ontem deu uma decepcionada, né? Falha do Rossi, né? Acabou deixando empatar o jogo contra o Ceará, gol do Pedro Raul. Flamengo que ainda é líder do Campeonato Brasileiro, mas, né, o Cruzeiro que venceu o Botafogo acabou encostando, chegando perto do Mengão. Pessoal, tem informação sobre contratação. Tem Antony no radar do Mengão, pode chegar por um empréstimo de 1 ano. E Lucas Paquetá aí definindo seu futuro. Se não é inscrito no canal, torcedor flamenguista, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença pra gente aqui dentro da plataforma. Não se esqueçam de ativar o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo que acontece com o Mengão. Agora, sem mais enrolação, bora pro Globo Esporte de hoje. Globo Esporte 4/8, a data de hoje. Valeu! Muito boa tarde, gente boa, Globo Esporte chegando. O Flamengo continua líder do Brasileirão. Tá empatado em pontos com o Cruzeiro, mas tem um jogo a menos, né? O time começou bem, a Arrascaeta deixou o dele, parecia tudo tranquilo, mas acabou que a vitória contra o Ceará escapou. Olha que bola do Ortiz, plata de cabeça pro meio, Arrasca lá dentro! Temos aí o combo que faz o rubro-negro feliz, né? Domingão, jogo do Flamengo e gol do ídolo Arrascaeta. 14º dele em 2025, artilheiro do time na tempo... Opa! Essa comemoração aí é nova, hein? Sí, feliz aí, esperando o nascimento do nosso primeiro filho, assim que a comemoração era para minha esposa e para ele. Olha aí, o Arrasca vai ser papai. Já tinha anunciado a gravidez da esposa dele, a Camila. E agora dedicou o primeiro gol pro Arrasquinha. Que domingo maravilhoso, hein? Ou não? Conseguimos abrir o placar, mas não conseguimos aguentar a vantagem. E claro, o sentimento de decepção. O Flamengo começou mandando no jogo contra o Ceará. Plata botou Bruno Ferreira para trabalhar. E o Bruno Henrique Cruzou pra trás e emendou o Bruno Henrique! Ô, Bruno Henrique, que canelada, hein? Mas vamos combinar que o gramado do Castelão também não ajuda, né? A bola foi toda pererecando. Sempre é difícil jogar nesse campo aqui. Difícil, mas traz boas lembranças. De bicicleta! Foi lá que o Arrascaeta meteu aquela bicicleta linda contra o Ceará. Mas lá se iam 6 anos, né? E nada do craque fazer mais um no Castelão. Ele tentou nessa cobrança de falta, a bola subiu demais. Até que aos 36 minutos, passe de Léo Ortiz que abriu os caminhos, bolão do Plata. E aí ficou fácil pro Arrasca. Mengão na frente, filhote homenageado, tudo perfeito. Mas o segundo tempo foi esquisito. A trave voltou, Pedro Raul pegou o Rossi! Lucas Mugni acertou a trave. É aquele mesmo que passou pelo Flamengo. E aos 21 minutos, o próprio Mugni cruzou. Lá dentro! Na cabeça do Pedro Raul. O Rossi ficou lá no meio do caminho, ó. A zaga ficou indecisa. Ceará empatou. Se foi o Rossi, se foi o Léo, se foi outro jogador, não me interessa. Eu, como treinador, jamais apontaria o dedo e diria que foi falha desse ou foi falha do outro. O Felipe botou os reforços para jogar, mas o Flamengo não conseguiu fazer grandes coisas, não. Só essa bicicleta aí que o Saul tentou nos acréscimos. Você já pensou, hein? Pois é, mas ficou só no pensamento mesmo. 1-1, agora a liderança do Flamengo é pelo saldo de gols. Mas está com um jogo a menos que o Cruzeiro. Quarta, já tem jogo decisivo contra o Atlético Mineiro. Esse pela Copa do Brasil. Ou ganha ou tá fora. O objetivo é disputar todos os títulos, né? De brigar para ser campeão do Campeonato Brasileiro,
de ter um elenco qualificado para chegar também na Libertadores e na Copa do Brasil. Eu, particularmente, quero ganhar todos os jogos que venham pela frente. Vos apresento Sua Majestade Pedro Raul, o novo rei do Rio. Ele que não deixou saudades aqui nos botafoguenses, nos vascaínos. Eu explico. Nesse Brasileirão, Pedro Raul fez 2 gols no Botafogo, 2 no Vasco e agora meteu um no Flamengo. É mole? Agora falta enfrentar o Fluminense, então, Renato Gaúcho, marcação especial em Vossa Majestade aí. Ó, Flamengo é líder, mas está sendo seguido de pertinho pelo Cruzeiro. Ontem, o Cruzeiro venceu o Botafogo e deu fim à invencibilidade de David Ancelotti. Você lembra disso aqui, pode salvar e me cobra no final do ano. Ó, agora a gente vai falar do Flamengo, que vai apresentar mais um reforço. Não é jogador novo, não tem contratação nova, mas é mais uma apresentação. Fábio Jupa tá na porta do Ninho do Urubu para falar sobre Carrascal, que já foi anunciado, já chegou no Brasil e hoje fala pela primeira vez como reforço sobre quarta-feira. Se você tiver alguma informação também sobre o time, pode mandar também, meu velho. Boa tarde. Oi, Vini, boa tarde para você, para todo mundo que está com a gente no Taon. É isso mesmo, a partir de 2h30 da tarde aqui no Ninho do Urubu tem a apresentação oficial do Carrascal, meia colombiano, por quem o Flamengo esperou bastante tempo. O Flamengo desejou muito esse jogador para ser uma opção ali no meio para o Arrascaeta, veio do Dinamo de Moscou. O Flamengo não conseguiu inscrevê-lo a tempo até a última sexta-feira, ele não entrou no bid da CBF, portanto ele não está à disposição do Felipe Luiz para o meio de semana para a Copa do Brasil, só a partir de sábado, jogo com Mirassol pelo Campeonato Brasileiro no Maracanã. Semana está começando, semana que promete ser de muita emoção. O Flamengo empatou ontem com o Ceará, 1-1 lá na Arena Castelão, segue líder do Campeonato Brasileiro com os mesmos 37 pontos do Cruzeiro, um jogo a menos, mas como disse o Felipe Luiz na entrevista coletiva, a sensação foi um pouco de frustração, né? Porque o Flamengo começou bem o jogo, fez um bom primeiro tempo, controlava o jogo como é de costume, né, do time, abriu o placar com o Arrascaeta, bonito gol, 10º gol dele na competição, mas não manteve o ritmo no segundo tempo, permitiu ao Ceará que o Ceará impusesse um jogo de transição ali, o Ceará chegou a um empate, gol do Pedro Raul, numa nova falha da defesa do Flamengo, já havia acontecido na quarta-feira contra o Atlético Mineiro pela Copa do Brasil, ontem foi uma falha clara do Rossi, uma saída de bola errada, na quarta-feira tinha sido um erro do Léo Pereira, só que o Flamengo não tem nem tempo de remoer essa situação, porque como eu disse, quarta-feira tem Atlético Mineiro, Copa do Brasil lá na Arena MRV, segundo jogo das oitavas de final, o Flamengo perdeu no Rio, precisa vencer por um gol de diferença para levar a decisão dessa vaga para os pênaltis, por 2 ou mais para tentar a classificação direta. Ontem o Arrascaeta saiu do time no intervalo, sentiu um incômodo no músculo posterior da coxa esquerda, faria um exame de imagem, o Flamengo ainda não divulgou o resultado desse exame, mas o Arrascaeta mesmo disse ontem que não seria um problema sério. Ontem Emerson Royal, Samuel Lino começaram como titulares, o Saúl entrou no lugar do Arrascaeta, o Felipe Luiz tem opções. Fica uma expectativa pelo time que vai a campo na quarta-feira, porque o Felipe escalou um time contra o Galo na quarta-feira passada e outro contra o Ceará ontem. Ele tem dúvidas nas laterais. Na direita pode começar o Royal ou o Varela, que vinha sendo titular após a saída do Wesley. Ontem quem começou foi o Emerson Royal. Na lateral esquerda, o Alexandro reapareceu no time titular. Tem a concorrência do Vinha e também do Ayrton Lucas, que estão à disposição. E na frente ali ele tem 6 opções. Luiz Araújo, que foi poupado ontem, e Pedro, que estava suspenso, estão à disposição de novo contra o Galo. Fica essa expectativa de qual será o time titular contra o Atlético na quarta-feira, Vini. Valeu, meu velho. Fica essa dúvida principal, né, Fabião? Se Arrascaeta joga ou não. Ele deu essa contemporizada, disse que não é nada grave, se não puder jogar, é uma dor de cabeça e tanto para o Felipe Luiz. A gente fala do adversário do Flamengo agora. O Galo venceu, tá empolgadão. É isso aí, torcida do Mengão. Bora para mais um conteúdo, mais uma notícia, trazendo para vocês as últimas informações do Mengão. Mengão que empatou ontem com o Ceará por 1-1 pelo Campeonato Brasileiro. O Flamengo segue na liderança, mas tem que ficar de olho nestes deslizes, né, pela temporada aí. O Cruzeiro venceu, colou de vez no Flamengo, e o Flamengo, né, cara, mais uma vez com uma falha do Rossi. Assim, não vou colocar, cara, como se o Rossi fosse o pior goleiro do mundo, porque não é. O Rossi é muito bom goleiro, o Rossi. Quem falar que o Rossi é ruim aí, pelo amor de Deus, né? Mas ultimamente veio falhando bastante. Falhou
na saída de bola. Não foi falha dele, foi falha do Léo Pereira, mas ele vem falhando consequentemente. Ontem foi escancarada a falha que entregou ali o resultado para o gol do Pedro Raul. Se não é inscrito no canal Torcedor Flamenguista, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença pra gente aqui dentro da plataforma. Agora, sem mais enrolação, bora pro conteúdo. Em alguns momentos ele gera dúvida. Ali. Essa bola, e aí eu acho que começa na batida do escanteio. Isso, exato. A batida já é uma bola que vai saindo, ela é em curva. Então o goleiro acha que vai chegar, no meio do caminho ele percebe, não vou chegar. Que é o pior, né? Na minha visão, Sim, é o pior. ou você vai ou fica. Ou você fica para tentar defender, ou você sai e tira a bola. Agora, no meio do caminho... Eu sempre falo pro meu filho Daniel, que também é goleiro, se for para fazer fique. Então, ele acha que vai chegar, percebe que não vai, para. No que para, o Pedro Raul tá lá para conferir. Então, é um gol pensado, um gol trabalhado. Estudado. Mérito do Ceará. Sim, Rossi falhou no gol de Pedro Raul. Manda outra aí. Aí, professor voltou. O professor voltou com tudo. A próxima, essa foi Depois fácil. das férias, mas importante a colocação do Eugênio. Claro que temos que valorizar o mérito do Pedro Raul, do Ceará, mas contou sim com a falha do Rossi. Sem uma dúvida. Sim. Né? Quer dizer que agora nós temos... Mas é uma falha recorrente que ele identificou. Atacantes que estudam o goleiro, sabe? O goleiro pensa que é só ele que estuda o canto que o cara chuta. Não, Pedro Raul muito bom. Jogador inteligente. Professor, dentro das características dele. para a prova tem que estudar toda a matéria. Você estuda o aluno, que você já sabe, aquele ali eu sei que vai colar, aquele ali eu sei que vai... Todos. Aí, viu? Isso. Ele já sabe qual aluno que ele vai ferrar quando ele escolhe aquela questão para a prova. Essa questão o tal aluno não vai responder, vou botar... Ele vai tentar ali jogar no... Qual aluno vai se ferrar? Porque o aluno, ele se auto-sabota, né? E, em alguns casos, o jogador de futebol também, né? Você vê se é um erro recorrente do Rossi, é uma coisa para ele pensar também. Né? Falar em estudar, pesquisar, eu estou pesquisando, estudando aqui para ver quantos gols tem Pedro Raul no Campeonato Brasileiro. Então me diga quantos gols sabe tem quantos? Raul? Ele começou bem, depois deu uma parada, deve estar com 6 gols. Ele caiu junto com o Ceará, mas... Quase você acertou. 7 gols tem Pedro Raul. 7 foi o de ontem. Sabe quem está na frente do Pedro Raul, apenas no Brasileirão? O Caio Jorge, que é o artilheiro, com 13. Arrascaeta 10. Verrete 9. Caio Jorge. E Pedro Raul 7. Não, Caio Jorge foi o primeiro que eu falei. 13. Arrascaeta 10, Verrete 9, Pedro Raul 7. Mas pro Vasco não serviu. Pro Corinthians não serviu. Tá aí fazendo... Mas teve chance de servir e não serviu também, né? Também tem isso. É que lá não fez gols. Não foi podia ter tido mais chance, de repente, Mari. No Vasco, acho que não. Eu acho que teve chances. É que você consegue no Ceará montar um projeto ele de tinha ido ataque, bem no Goiás, né? Pra ele. levando em consideração as características do Pedro Raul. Porque o Ceará não tem investimento, então ele pega um jogador que ele consegue contratar e trabalha para esse jogador. É isso, é a forma de jogar, busca muito ele. E tem muito mérito do técnico, Léo Condé, nisso. Lembra daquele clipe, quando ele chegou no México? Fizeram um clipe de apresentação dele. Era o cara cuidando do gramado assim, chegava uma caixa, bum, no meio do gramado. Aí abria a caixa, ele saiu, o cara falava, Pedro Raul. Era no Toluca? Toluca, né? Ficou pouco lá, né? E aí que veio pro Vasco. Os caras eram bons de marketing. Né? Na verdade, veio pro Corinthians. Marcou, Vasco, você não Toluca, esqueceu. Corinthians. Goiás. No Goiás ele foi Vamos lembrar dele muito bem do Goiás. E passagens anteriores também, né? Botafogo, Atlético Paranaense. No Goiás que ele brilha, né? E aí todo mundo quer, porque ele termina como um dos artilheiros do Brasil. É um competente fazedor de gols. Dependendo do time que joga mais em função dele, ele rende mais. Em outros, rendeu menos. Nós vamos pro intervalo ou não? Vamos direto pro galão? Ele poderia reclamar, eu estou dizendo. Então, ele pode reclamar ou não reclamar. Ele reclamando ou não reclamando, a gente pode dizer que o calendário é puxado. Sim, e que o Flamengo tem sofrido muito nos últimos anos com esse calendário. Porque do Flamengo se espera, repito sempre, a vitória aliada ao bom desempenho. Perfeito. O time é cobrado por isso. E esse preço tem sido muito alto. O Flamengo normalmente cai de produção a partir do mês de setembro. Setembro, outubro são meses muito difíceis para o Flamengo. Vamos ver se agora,
com esses reforços que chegaram, eles conseguem equilibrar um pouco a questão física e dar o gás que o Flamengo precisa. E ainda assim, né? Porque fica a expectativa do torcedor e no imaginário ali coletivo de que a janela é absurda, os reforços são de um nível altíssimo e a apresentação já tem que ser imediata. Ele já tem que entrar e corresponder e fazer valer o valor que pagaram, o status que chegou. E nem sempre, ou quase nunca é assim, a resposta vir de uma forma imediata. A gente está falando de jogadores que vêm da Europa, de jogadores que vêm de uma outra condição, de calendário, de desenvolvimento, de trabalho, e sim precisam de um tempo de adaptação. É claro que trazendo ali para a realidade o nível altíssimo da individualidade desse atleta, ele pode ali, num lance ou outro, já desequilibrar. O Samuel Lino entra no jogo passado, num segundo tempo, e já mostra um valor absurdo. Ontem mostra esse mesmo valor, mas não o suficiente para, por exemplo, garantir ou participar diretamente de uma possível vitória do Flamengo. Então, ainda tem isso. O Flamengo, ele monta um elenco para disputar todos os títulos que tem ali. Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, Libertadores. Não é garantia que vai conseguir. As outras equipes, por exemplo, têm uma mobilização diferente. Então, ele vai enfrentar um Atlético Mineiro, agora, num jogo de volta de Libertadores, precisando reverter um resultado, que talvez esteja mais mobilizado que ele por essa Copa. Mas ele pode conquistar o Campeonato Brasileiro, nos pontos corridos, que é a prioridade dele. Ele pode cair na Libertadores, porque ele vai encontrar um outro adversário que na Libertadores vai estar dando a vida. Então, assim, eu acho que alinhar a expectativa do que o calendário oferece, do tempo que o jogador precisa de adaptação, do que o adversário também impõe de dificuldades, eu acho que tem tudo isso, assim. O Felipe Luiz ontem fala sobre o aproveitamento das oportunidades criadas, né? Que o Flamengo não conseguiu ser tão efetivo assim e, de fato, não conseguiu. 8 finalizações do primeiro tempo, 2 só foram no alvo. E aí, no segundo tempo, o Ceará finaliza mais, acerta mais o alvo, tem mais a bola. Então, tem essa queda de rendimento, é bem verdade. Quando tem a oportunidade, o Flamengo precisa marcar. E ele está tendo essa dificuldade, porque ele está passando por essas mudanças, os lados de campo são diferentes, ora ele está com o Plata, ora ele está com o Bruno Henrique mais avançado, ora ele está com o Pedro, ele não está conseguindo entender qual que é a dinâmica. E quem tem aparecido é o Arrascaeta, né? O Arrascaeta que tem, entre aspas, como esse segundo atacante, feito os gols do Flamengo. Professor Celso, diga. Estava aqui pensando uma frase do Charlie Chaplin: não sois máquinas, homens é o que sois. Ninguém, Professor Celso ninguém voltou. É máquina. Ele voltou, Mari. Como é que é? Charlie Chaplin? Não sei se foi em Tempos Modernos, um filme que ele criticava justamente essa coisa da produção em massa, que ele ficava ali apertando o parafuso. Não sois máquinas, homens é o que sois. E eu acho que empatar com o Ceará, dentro das condições que até o Eugênio colocou, gramado, calor, o senão é esse, justamente, é que ter ganho esse jogo no primeiro tempo. Cabeça no jogo da volta, de Copa do Brasil. A necessidade... Bom trabalho do Léo Condé. Ótimo trabalho do Léo. A necessidade do jogo da volta. Eu lembrei também de uma outra frase muito usada: não se pode ganhar todas. Esse caso do jogo do Ceará é um desses casos. É uma dessas não vitórias que você tem que aceitar, você pode aceitar, não precisa ganhar todas em altíssimo nível, ser campeão brasileiro e da Libertadores, é uma das taças importantes em jogo. Então, essa dosagem, claro que esse negócio do Felipe Luiz não reclamar, ou às vezes reclamar menos que os outros, compara com o Renato Gaúcho, por exemplo, que também foi técnico desse Flamengo e vivia reclamando, né, das contusões, dessa fase do ano em que o Flamengo tem sempre que trazer reforço, e olha que o Flamengo tem time e tem elenco, e toda hora precisa trazer reforço. Então, eu acho que normalizar essa coisa que é anormal... É isso aí, torcida do Mengão, e bora para mais uma notícia, pessoal. Felipe Luiz vê queda de rendimento no Flamengo no segundo tempo e lamenta: sentimos muito decepção. Rubro-negro saiu na frente no primeiro tempo, mas sofreu o empate em um lance com falha de Rossi. O Flamengo empatou com o Ceará por 1-1 no Castelão pela 18ª rodada do Brasileirão. Apesar do resultado, o rubro-negro se mantém na liderança do campeonato mesmo com um jogo a menos. Em coletivo, o técnico Felipe Luiz reconheceu a queda de rendimento na segunda etapa e definiu o resultado como decepção. Eu gosto de vir logo depois do jogo ainda com o coração quente, porque eu falo o que está aqui dentro.
Sentimento de decepção depois de ter feito um grande primeiro tempo, criado chances de gol e finalizado muitas vezes no gol do adversário, mas no segundo tempo tivemos uma queda muito grande e por um descuido nosso na bola parada sofremos o empate. Claro que o sentimento é de decepção, não temos outro caminho senão trabalhar e continuar evoluindo, comentou o treinador. Felipe Luiz colocou Emerson Royal e Samuel Lino entre os titulares dos 4 reforços desta janela de transferências. O treinador falou sobre o entrosamento da equipe e aproveitou para analisar as atuações abaixo contra o Ceará neste domingo e contra o Atlético Mineiro na Copa do Brasil na quinta. Se eu não me engano, foram 9 chutes no primeiro tempo. Tivemos a bola, chances, finalizações, chegadas na área do adversário e fizemos um grande primeiro tempo. É verdade que temos incorporações novas, uma janela extraordinária do clube e que alguns jogadores chegaram sem ter tempo de treinar na equipe onde estavam. Alguns estavam de férias. Hoje o Lino jogou 90 minutos. Não sei se era indicado para ele, mas vai se adaptar. E já se adaptou rápido ao nosso modelo de jogo, analisou para completar. Pessoal, o Flamengo empata mais uma vez aí no Campeonato Brasileiro aí, deixa mais pontos, né? O Mengão deixa mais pontos na mesa. E é isso. Se não é inscrito no canal, torcedor flamenguista, se inscreva, deixe seu like. Valeu.